Agora faremos a composição de mesa e teremos a mediação da professora Daci Raissa, professora titular e chefe do Departamento de Tecnologias da Educação da Faculdade de Educação da PUC São Paulo e coordenadora dos cursos de pós-graduação Lato Sensu, Educação Inclusiva e Deficiência Mental e Tecnologias Interativas Aplicadas à Educação da PUC São Paulo. Gostaríamos de contar a mesa com os palestrantes Bianca Santana, Guilherme Canella, Mônica Franco. Informamos que teremos um teto máximo de 30 minutos e encerraremos ao meio-dia e meia. Serão abertos a perguntas após a mediação da professora Daci Raissa. E convidamos aos que forem fazer perguntas, aos que forem se posicionar, virem até este microfone, que é para ficar gravado, para ficar registrado. Obrigado. Então, um bom dia ou boa tarde, já pelo horário, né? Eu vou tentar ser breve, porque eu, na verdade, era de fazer a mediação desse painel, e, pelo visto, é quase que uma síntese que a gente deve fazer, né? Então, eu fiquei aí assistindo todas as comunicações e, no final, assim, falei, bom, quanta coisa que nós temos que fazer, né, enquanto profissionais da educação. Então, a Mônica vem com as políticas aí, né, com esse bando de tecnologia, de tudo que tem que aparecer, né, e aí o Guilherme também trazendo todas as políticas e as propostas e os desafios, a Bianca também trazendo, né, o que tem feito, os grandes problemas. Então, o que me resta, o que eu fiquei pensando aí que poderia estar falando para vocês? As tecnologias vieram fazendo quase que uma síntese do que aconteceu nesta manhã. Elas estão aí, com uma grande revolução tecnológica, né? E a Mônica até fala, bom, só falta a gente pôr o chip, aí nós vamos ter um montão de robôs aí andando por aí, todo mundo igual, né? E isso me dá uma certa angústia, porque, na verdade, o início do nosso seminário, né, falamos dos direitos humanos e a personalidade, cada um de nós, a diversidade, né, quem somos nós como pessoas é fundamental. Então, é um grande risco, né, se a gente começar a padronizar e todo mundo igual, todo mundo pensar igual, através do uso da tecnologia. Então, eu queria dizer que, para mim, no início do seminário, quando eu vi educação, tecnologia e direito humano, o direito humano me chamou grande atenção. Quer dizer, respeito ao ser humano, acesso às tecnologias, acesso à cultura e acesso ao conhecimento é fundamental para a promoção do homem. Que faremos nós, como educadores, e usando todo esse aparato tecnológico que nós temos, do qual nós não vamos mais escapar dele, porque ele veio para ficar nessa grande revolução, se não é para a promoção do ser humano e para que nós possamos formar indivíduos mais cultos, com maiores conhecimentos, mais felizes e com uma qualidade de vida melhor e que possa ter acesso ao trabalho, né, com a maior qualidade, etc. Então, isso eu acho que é o ponto fundamental. A tecnologia veio, é uma revolução, como a gente já falou, mas como fazer disto, como usar a tecnologia na prática pedagógica, no pedagógico, né? O Guilherme... Guilherme ou Alexandre? Alexandre, estou confundindo já os nomes, desculpe. Ele terminou a fala dele, que eu achei importantíssimo, é o grande desafio. Qual é o nosso grande desafio? O nosso grande desafio é usar a tecnologia para a construção de práticas pedagógicas. E como eu vejo isso? Como nós vamos fazer? Eu acho que a angústia surgiu aqui. O que nós vamos fazer com tudo isso aqui, não é, que está acontecendo nesse seminário? Extremamente interessante, muitas informações, se não for para que a gente possa estar construindo isso. E como eu vou fazer? Aí, quando a Bianca fala que ela fez aquela experiência, né? Eu tenho um problema, o que eu faço com isso? Né? Então, ela desmontou todo o tablet para que ele pudesse compreender. Ela estava criando uma prática pedagógica de compreensão da própria tecnologia. E eu mesmo me vejo assim, quando eu estou com um aparelho tecnológico, uma questão tecnológica, se eu não entendo, é muito mais difícil,
e até de usar o aparelho. No momento que eu entendo, fica tudo mais fácil. Às vezes meus filhos falam, não, faz assim, mãe. Mas assim não, eu quero entender, porque se eu não entendo, eu não vou. Então, essa questão da compreensão é fundamental, que é a aquisição do conhecimento, né, de uma forma crítica e adquirir o conhecimento. Então, como fazer isso numa sociedade como a nossa, tão diversificada, tão grande? Eu estou acelerando, viu, gente? Tem muita ideia aqui, mas eu estou acelerando por conta do tempo. Se não a gente construir comunidades de conhecimento dentro das próprias escolas, grupos de estudo, centros de estudo, onde que a gente possa estar partilhando, discutindo os nossos problemas daquela situação, daquela escola, daquela comunidade, tendo os seus recursos, os recursos tecnológicos, fazendo as suas discussões, fazendo pesquisa, construindo conhecimento e partilhando entre seus pares. Então, é isso que eu vejo. O professor, às vezes, ele cria uma prática pedagógica, como é que ele vai partilhar com o outro? Como é que ele vai saber se ele está certo, se aquilo deu certo, se aquilo não deu certo? Foi o que você fez. Como é que eu sei se está certo? Eu vou partilhar, vou estar junto com o outro, vou discutir, vou construir conhecimentos, vou me fortalecer e vou avançar. E, com isso, eu estou fazendo pesquisa. Eu acho que aí fecha uma porção de coisas, né, que são os pilares da educação, que é o conhecer, é o ser para o ser humano, é o estar junto, né, é o conviver, é o aprender a fazer. E essa sensibilidade desse mundo atual do que a gente precisa estar criando e formando pessoas mais humanas, mais capazes, nessa nossa grande sociedade tão diversificada como ela é. Tentei resumir, botar minhas ideias, porque eu quero dar a palavra ao público, que eu acho que é extremamente importante que vocês também partilhem e coloquem o que vocês estão sentindo aos expositores aqui da manhã. Meu papel aqui era só realmente mediar os trabalhos. Então, quem tiver pergunta, por favor, é para a mesa. Por favor. Eu acho que alguém poderia nos ajudar com o microfone para a gente agilizar um pouco por conta do tempo que eu estou preocupada. Pois não. Bom dia. Meu nome é Sônia, sou diretora regional de Santo Amaro. Na nossa região, nós temos 83 escolas da rede direta e 69 da rede conveniada. Então, é uma secretaria e a nossa, quero lhes informar, é a menor da cidade de São Paulo. Então, nós lidamos com um universo ainda pequeno diante de outras diretorias que chegam a dobrar no número de escolas. E uma das preocupações que nós temos muito e que os diretores das escolas nos procuram é com relação... eles clamam pela vigilância. Nós queremos vigilância, precisamos de vigilância terceirizada. Mas o que está por trás da vigilância é a violência, né? Então, não é nem bem uma pergunta que eu queria fazer, é uma reflexão. Na fala de todos vocês, assim, que esse seminário, eu acho que brilhante pelo tema e mais ainda pela qualidade dos palestrantes. Eu acho que nós vamos sair com muitas contribuições para levarmos para as escolas. É com relação a essa dialética da escola humanizadora, que a gente luta, que o Paulo Freire traz isso antes das tecnologias, e a escola real que a gente tem lá na ponta. E como que a gente poderia alcançar, como que a gente alcança, a tecnologia alcança a humanização. Porque a gente tem 2 exemplos clássicos agora de eventos de violência que usaram como instrumento a informatização. Um deles são os black blocs, que são filhos da nossa geração universitária. Na nossa época, os nossos protestos não destruíam nenhum bem público nem privado, e os nossos filhos, dos universitários, quebram e se articulam pela internet. E o outro ponto são aqueles que a gente pensa que não tem acesso à internet e espancam uma pessoa até a morte, que a gente acompanhou essa semana, aquela senhora, porque se espalhou na internet um boato que ela seria uma criminosa. E como que a gente alcança nos nossos alunos que a internet não vá sozinha, que vá junto essa questão humanizadora, que se a gente conseguir isso,
eu não vou ter problema de vigilância mais na escola, nem de contratar empresa terceirizada para isso, né? Obrigada. Alguém da mesa quer falar? Quer falar? Fazer as perguntas. Lembrando que nós temos 4 inscritos. Então vão ser colocadas Bem todas as bloco. perguntas, depois nós fazemos o fechamento. Então, bom dia à mesa, aos palestrantes. Queria me congratular fortemente aí com a contribuição que vocês trouxeram. Meu nome é Soraya, sou supervisora de uma região de Pirituba. Gostaria de fazer um enfoque aí dentro dessa lógica dos direitos humanos, que foi mesmo uma novidade epistemológica trazer essa dimensão para esse debate. Tive com uma população indígena aqui na cidade de São Paulo 10 anos, com quem eu aprendi muito de tecnologia. Eu acho que tem muito preconceito, Alexandre, em relação à forma como as populações marginalizadas se relacionam com a tecnologia. A Bianca até trouxe esse exemplo maravilhoso do teu aluno lá da EJA, né? Sensacional, Bianca. Nunca mais vou esquecer, esse foi brilhante. Agora, em relação à questão que a gente observou aqui, entre várias questões que foram colocadas, eu queria fazer um destaque que tem um princípio ético e estético que a tecnologia pode promover dentro da concepção do projeto político-pedagógico das escolas que nós temos, e essa dimensão de produção autoral, né, que eleva também a autoestima do professor. E uma pergunta para a mesa, só para encerrar, assim, porque não sei se vocês têm condição de fazer essa resposta, porque ela é muito complexa, mas para mim, nessa trajetória de educação, eu percebo que há uma falta de noção do quanto que esses componentes de formação agregam nessa formação que a gente tem, um conhecimento que a gente leva e que nem sempre é ponderado nessa trajetória que a gente percebe, né? Então, nós que lidamos com as tecnologias, ou nós que lidamos com a educação pública, nem sempre temos uma autoestima elevada em relação à forma como que a gente conversa e dialoga com os meios mais modernos de formação e de educação na nossa cidade. E eu estava lendo aí um logo, só para encerrar, né? Gostei muito da sua frase. Eu gosto de ler aquele logo, né? Brasil rico é um país sem pobreza, né? Educação rica é uma educação sem marginalização. É uma brincadeira só para você poder dialogar com ele. Obrigada. Cadê o César? Só lembrando que nós temos agora 5 inscritos e vamos encerrar nesse total de 5. Mais uma pessoa é possível? 6. Então, obrigado. Bom dia, mesa. É um prazer estar aqui. Meu nome é César. Sou diretor do OTP da Freguesia do Ó, da diretoria regional. Então, são perguntas objetivas. Primeiro para a Bianca. O material da licença Creative Commons, ele é livre para uso próprio ou eu posso utilizar, que eu trabalho com formação, eu posso usar esses materiais com essa licença para uma formação para professores, por exemplo, da rede pública, como gestor público. Uma outra coisa, não sei a resposta, faz tempo que eu ia atrás, mas se você souber, o conteúdo disponível na internet, que não tem nenhuma especificação de licença, ele é uso livre ou todo ele é, de alguma forma, limitado? Tá? Essas são as duas. Para o Guilherme, ele falou um pouquinho da apropriação da Matrix, né, de apropriação do código. Então, o que seria isso na prática para um aluno da educação básica se apropriar da Matrix? O que ele é se apropriar do código para entrar nesse mundo tecnológico, que não seja só saber mexer na interface dos equipamentos? E para a Mônica, uma coisa muito discutida no mundo tem sido a educação de forma híbrida, onde a personalização por meio da tecnologia, ela vem como uma forma, a discussão é essa, em substituir talvez o modelo dito fracassado da educação dos séculos atrás, que hoje no mundo tecnológico não dá mais conta. Então o mundo tem adotado, diversos países e governos, projetos e ideias que mesclam sala de aula com ensino à distância e interação tecnológica. Então eu queria saber da sua posição, você até falou um pouquinho, mas a posição do MEC em relação a essa tecnologia híbrida que o mundo inteiro tem discutido. E a gente teve um seminário semana retrasada do Transformar, depois teve um evento na TV Globo sobre isso, que a gente estava participando, e eu acho que
era importante a gente ouvir um pouquinho da parte do MEC que está sendo pensado para a gente também se direcionar. É isso, obrigado. Bom dia, eu sou Carlos Lima, sou coordenador do programa de Educomunicação Ondas do Rádio, sou conselheiro municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí a partir das falas dos colegas, né, eu pesquei algumas informações até chegar à minha pergunta, né? Então, o Alexandre falou sobre o acesso equitativo da internet, que é um sonho, na verdade, num país como esse, isso é um sonho, mas que muitas vezes esbarra na questão da infraestrutura, de acesso qualitativo nas periferias do país. E aí eu estou dizendo São Paulo também, que nas bordas da cidade, a internet é difícil chegar com qualidade, né? Por outro lado, a Bianca, aí já vai uma reflexão na questão da cultura digital, fala da questão do software livre. E se a gente está falando de tecnologia, a gente também tem uma opção que é o software livre e os novos aparatos tecnológicos que estão à disposição das novas gerações. Aí eu tenho aqui o Canela que fala o seguinte: as tecnologias não se finalizam apenas no computador e na internet. Eles para além disso, tem o rádio, tem a televisão e tem as novas mídias. E uma coisa que me chamou a atenção é que a questão das competências do século XXI, nós da Educomunicação já estava pensando sobre isso também, não é de hoje, é uma coisa muito mais antiga, mas pelo fato de estar ligado hoje à questão, parece que o marketing disso tem tecnologia do século XXI, então parece que isso ficou, né, na berlinda aí desse negócio. A minha pergunta é o seguinte: você falou sobre a questão da educação aberta, e eu vi grande semelhança com o que a gente chama de educomunicação. E a minha pergunta é o seguinte: como é que o currículo pode favorecer a educação aberta? E aí eu digo o seguinte, para a colega do MEC, se isso também pode ser chamado de educação integral, já que nós temos programas do MEC, o Mais Educação, que também, num eixo, fala também da questão dos projetos de tecnologia. É isso. Obrigado. Temos mais dois inscritos. E o tempo está... que fossem isso. Breves por conta do tempo, viu, gente? Não, desculpa. São mais 3 inscritos. Tudo bem. Bom dia a todos, meu nome é Marcos Augusto. E eu escutei com atenção aqui, me preocupou um pouco quando a colega do MEC lá falou dessa questão da personalização digital, né? Eu sou supervisor escolar e também sou professor de uma classe de 3ª série. E eu cheguei agora no impasse, né? Eu vim agora esses últimos dias, ensinei meus alunos a fazer cartas, utilizar o correio e tudo. Eu tenho uma classe de 3ª série que é muito bacana. Eles tiveram horário integral na 1ª e na 2ª série, são alunos assim muito avançados. E eu levo eles muito na sala de informática e até assim direcionado para pesquisar alguns sites, pesquisar algumas coisas. E depois a gente deixa um pouquinho no horário livre e vira aquela coisa, né? Entra em tudo aquelas coisas que a gente não queria que entrasse, né? O ano passado eu estava na EJA, não tive dúvida. Eu criei o e-mail para todo mundo, né? Agora, na 3ª série, quando você fala de personalização digital e dessa pressão que tem para usar, para fazer, para ser digital, né? Quando que eu tenho que criar um e-mail para esses meus alunos? Né? Será que eles estão prontos? Ou a gente deixa eles sem, ou a gente inclui? Porque acho que a partir do... Eu me senti um cidadão digital a partir do e-mail. Será que está no momento de 3ª série, 8, 9 anos de idade, já eles serem? Ou a gente deixa eles vagando assim? Foi o que me afligiu aqui, tá? Lembrando que vamos encerrar agora 12h30 e alguma coisa, tá? Boa tarde, eu sou Maria Cristina Boaschi, sou coordenadora do Cefai, da diretoria de Pirituba. Minha pergunta é simples, eu gostaria de saber como que nós podemos oportunizar o uso de computador para os nossos alunos com deficiência física na rede.
Nós temos muitas crianças que utilizam o computador em casa e, quando chegam na sala de aula, não têm a oportunidade de acompanhar os seus estudos porque não têm o computador. É isso que eu gostaria de perguntar. Muito obrigada. Obrigada. Encerrando o bloco. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Fernando. Eu sou POIE, professor de orientação de informática educativa do vereador Antônio Sampaio, uma escola aqui da Zona Norte de São Paulo. E aqui eu vejo que existem diferentes instâncias, né? Então, assim, o MEC que pensa o país, né? A questão da tecnologia do país, a Unesco, com os países em volta, né? E aqui a Bianca, um pouquinho ali pensando a escola, né? Pensando um pouco. E, às vezes, algumas perguntas elas não dão conta. Então, o que eu penso assim, como é que vocês dialogam, criam estruturas de diálogo entre essas instituições e a escola? O professor que está lá na ponta, com a tecnologia, trabalhando com seus alunos, né? Como é que a gente pensa isso a partir da perspectiva assim? A tecnologia pode... tem a questão da personalização, né? Eu, particularmente, acredito que isso é uma temeridade se nós estamos falando de conceito cooperação e colaboração, né? Mas, por outro lado, vejo os espaços virtuais também como essa possibilidade de diálogo. Tá bom? Obrigado. Bom, eu vou dar 5 minutos para cada um de vocês para fazerem os esclarecimentos e tentar responder as perguntas. É claro que nós não vamos atender a todos, né, como gostaríamos, mas por conta do tempo. Então, acho que poderíamos começar com a Bianca, se você puder fazer uma síntese daquilo que foi dirigido mais especialmente a você, por favor. 5 minutos, vamos lá. Tentar. A Sônia fez a primeira pergunta, né, da André, a questão da violência, da vigilância. É muito difícil, na minha opinião, e na perspectiva com a qual eu trabalho, que alguém externo te dê uma receita. E também sei que não é isso que você está pedindo. Mas eu acho que as melhores soluções, nos autores com quem eu trabalho, elas vêm construídas com as pessoas que vivenciam aquele problema. Então, existe alguma possibilidade de utilizar essa lógica de rede para construir soluções na comunidade? E aí eu nem estou falando da diretoria, estou falando da escola. Será que cada escola consegue sentar os principais atores para pensar em soluções para esses problemas? A única coisa que eu posso falar sobre isso é lógica de rede distribuída. Quando a Soraya, supervisora de Pirituba, fala dos usos que os indígenas fazem das tecnologias, é sensacional, porque você tem, sei lá, o maracá, né, que faz como instrumento de comunicação, além das tecnologias digitais, acho que traz outra perspectiva do que são essas tecnologias. E existe uma bibliografia interessante que trata dos direitos humanos em relação à apropriação das tecnologias na educação. Se você quiser, depois eu posso compartilhar alguns links, né? Mas a sua pergunta é sobre a produção autoral, certo? Isso. E você falou até da autoestima, né, dos professores, de quem está ali no dia a dia, que eu acho que se conecta muito com a pergunta do Luiz Fernando. Então, eu vou pedir licença para vocês dois para juntar. E é uma coisa, de fato, muito importante, eu acho, né? Qual é a escuta das pessoas que estão na ponta? Vocês que estão lá, né, na sala de aula, na DRE, que soluções vocês trazem? Então, com certeza, cada um de vocês podia estar hoje com o microfone aqui na frente, apresentando as próprias experiências ou debatendo soluções. E como é que vocês conseguem construir essas soluções com aquela liberdade de que a gente falou anteriormente do Paulo Freire? E aí eu fico olhando para o professor Fernando Almeida enquanto eu falo, porque eu acho que um dos principais desafios das políticas educacionais é de pensar numa perspectiva bottom-up. E para a Mônica também, que eu já enchi tanto o saco da Mônica que eu tenho até vergonha, assim. Mas a gente precisa começar a convidar as pessoas para a tomada de decisão e para a construção de soluções. Então, as políticas top-down, elas são interessantes? Claro que sim. Para a infraestrutura, por exemplo, não, entendeu? É infraestrutura, vai lá e faz. O poder público faz. Agora, como é que a gente envolve as pessoas na construção das soluções para o que não é essa infraestrutura? E aí eu acho que a gente pode avançar muito. O Carlos, eu sou grande fã do projeto Nas Ondas do Rádio, porque eu acho que é um exemplo de uma política pública que nasceu como um projeto de um professor e se estruturou como uma política bottom-up. Então, a gente tem exemplo disso que eu estou dizendo dentro dessa sala.
E o tempo todo a gente cruza com o Carlos e com os alunos deles fazendo um trabalho incrível. Como é que isso se liga ao currículo? Você até perguntou como é que o currículo pode favorecer a educação aberta. E aí eu acho que é um pouco a inversão dessa pergunta, né? Como é que a educação aberta pode nos ajudar a repensar o que é currículo? E com isso, eu não defendo que a gente não tenha ali linhas mínimas, né? Eu gosto da Rosa Maria Torres, uma pesquisadora equatoriana, que diz que a gente tem necessidades básicas de aprendizagem. Então, as crianças precisam aprender a ler, a escrever. Tem ali uns parâmetros de aprendizagem que precisa ser comum. Agora, a partir desse comum, como é que a gente pode repensar o que é currículo? E isso não pode ser feito de forma top-down. Isso só pode ser feito nas realidades locais com o protagonismo e a autoria dos professores. E aí eu peço licença para provocar a Mônica de novo, mas 20% dos professores conseguem dedicar algum tempo para uma apresentação mais bonita, porque a gente não faz isso no nosso tempo livre. Então é isso, eu tenho 3 filhos, eu dou aula em 2 lugares diferentes, eu preciso de condição de trabalho para inovar e para construir coisas. Por isso eu trago o projeto Folhas e Livro Didático Público. Os professores tiveram licença remunerada e ponto na carreira. Então, ninguém fez livro didático público na hora extra, entendeu? Então, se a gente investe 700 milhões no PNLD, e eu acho lindo investir 700 milhões no PNLD, mas por que a gente não pode investir 10% disso em salário de professor para professor ser autor, em hora extra? Eu acho que eu não... Eu não quero voto, não é nada disso, tá? Mas o MEC pode construir muitas alternativas de repasse. A Unesco, já achou alguém. Bianca, o tempo da Bianca terminou, tá bom, Bianca? Eu não respondi o César só. Posso só responder o César? Desculpa. Ela quer mais um tempinho, só um minutinho. É que o César me perguntou especificamente Eu vou passar para ela. Desculpa. César perguntou do Creative Commons. É o seguinte... Se está na internet publicado de qualquer jeito e não tem o que pode fazer com aquele recurso, a lei brasileira de eleitoral diz que não pode nada. É um horror a nossa lei. Viu, Mônica? Já fala lá com o Ministério da Cultura. Tá? Agora, Creative Commons, já encheu o saco geral. Creative Commons tem várias licenças específicas. A maior parte delas permite o uso na rede de educação. Não tem nenhuma que seja restritiva a esse ponto. Mas cada uma diz claramente o que pode e o que não pode. Se você quiser também me escreve, a gente continua a falar. Bom, Mônica, Bianca, o seu tempinho resposta. Esgotou. Em outros momentos ela falará outra vez, né? Mônica, então, como você foi provocada, eu vou passar a palavra para você. A Bianca não tinha direito de me provocar desse jeito, porque era para eu responder para as pessoas. Agora eu vou ter que gastar meus 5 minutos para falar com ela. Gente, é meu celular. Bom, não, a Bianca ela tem liberdade de fazer essas brincadeiras comigo, porque eu acredito que seja brincadeira. Eu acredito que seja brincadeira. Não, porque a gente tem... Na verdade, a gente compartilha desse debate, ela sabe disso. E, infelizmente, assim, a gestão pública ela é marcada por legislações e que uma coisa não dá para tirar dinheiro do livro didático para pagar professor. Não é óbvio assim. Até porque o Ministério da Educação não paga professor, a não ser das universidades federais e de uma escola no Rio de Janeiro chamada Pedro II. Então, o Ministério da Educação é responsável por este pagamento, né? Agora, o Ministério da Educação tem cobrado, sim, dentro do Congresso Nacional. É muito interessante que assim, eu saí de São Paulo e senti isso na pele, né? A gente sequer fala do Congresso Nacional aqui, né? A gente não fala disso, quer dizer, do papel do Congresso Nacional para ser um defensor daquilo que a gente... É lá que tem que brigar, porque eles são a representação da gente lá, né? Então, tem que, sim, haver uma articulação... Enfim, a articulação dos sindicatos e da sociedade civil, através das suas organizações, etc., para garantir algumas normatizações e que favoreçam, enfim, essas políticas que a Bianca falou. Com relação ao salário de professor,
A gente tem um problema sério. O ministro Mercadante foi um dos defensores, quando senador, de um piso salarial, porque não tinha o piso salarial nacional para professor. E tem uma outra lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que não permite que o gestor pague mais do que ele arrecada. Tem umas contas lá. Tem gestor que não consegue pagar, porque se ele pagar o que ele tem que cumprir a lei, ele é preso, né, ou responde porque ele está, enfim, enfrentando a questão da Lei da Responsabilidade Fiscal. Então, vamos ao Congresso, vamos cobrar, temos eleição esse ano, prestem atenção em quem nós vamos votar. Eu estou preocupada com isso, acho que todo mundo tem que estar preocupado com isso. No Congresso Nacional, o senador fica lá 8 anos. O voto da gente custa muito caro. Bom, vou falar só da personalização do ensino para não gerar nenhum equívoco com relação ao entendimento da questão da personalização do ensino. Eu toquei nesse ponto em função do mercado de produção de conteúdos e plataformas, que acabam fazendo de um jeito que é contrário à nossa orientação com relação à apropriação das tecnologias no sentido colaborativo e etc. Então, assim, os percursos didáticos, as sequências didáticas são pasteurizadas, são padronizadas, todo mundo está na mesma página, mas que para poder que o computador, através de um sistema XYZ, indica se o aluno conseguiu chegar na página 2 ou na 3, né? E gera um resultado avaliativo que é importante, mas assim, a gente não precisa de tecnologia, gastar um dinheirão de tecnologia para isso, né? Ela tem que partir do pressuposto do pedagógico. Então, quando eu não lembro o nome do perguntador, mas que fala ali da questão da híbrida, o César que falou da híbrida, então, a gente é super favorável, desde que a finalidade tem que estar na frente, não tem que estar a reboque de um modelo, né? Então, assim, vamos fazer agora o ensino híbrido, etc., etc., de repente, não pode ser. Eu falei do exemplo da Amazônia para vocês. Eles tinham uma necessidade, a solução tecnológica ela foi desenhada a partir da necessidade que se tinha, não o contrário. Não o contrário. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Eu também estive no Transformar e me assustei muito com a quantidade da expressão personalização que eu ouvi, né? Muitas vezes vindo de um mercado que está interessado em que haja essa personalização, porque eu vou vender uma senha para cada aluno, eu vou vender um acesso para cada professor. E isso é infinito, infinito, porque todo ano eu tenho que ter, etc. Então, assim, o que o MEC imagina é uma solução tecnológica disponível na escola, e eu até defendo a não ter uma para cada aluno, que é justamente para obrigar que a discussão, o debate, seja feito sem tecnologia. E aí eu vou usar a tecnologia, óbvio que eu vou, mas eu vou usar para responder o tal do problema que a Bianca apontou tão bem, né? Você identifica o problema e você tem um conjunto de tecnologias à sua disposição para buscar, para construir. Vai fazer PowerPoint, não tem problema. Vai fazer vídeo, não tem problema. Vai fazer uma música, vai fazer um pod, vai fazer uma matéria de rádio, vai fazer... Enfim, não tem problema. Meu tempo acabou. Tem mais alguma pergunta que ficou sem resposta? Tem, mas a questão é essa. Eu acho que a questão da articulação entre as instituições, Guilherme pode colocar, porque a gente é super articulado, principalmente na busca dessas soluções. Obrigada. Então, eu passo a palavra para o Guilherme. Obrigado. E, bom, super telegraficamente, porque algumas das perguntas demandariam uma outra conversa, sobretudo a primeira da questão da violência, etc., que é uma preocupação fundamental, mas eu preciso dizer uma coisa, eu acho que é verdade que
a gente tem que estar preocupado com isso. Essa é uma das grandes preocupações, ou deveria ser, de políticas públicas. Mas não é verdade que nós estamos mais violentos hoje do que nós estávamos no passado, né? Há 126 anos hoje, nós tínhamos escravidão nesse país e as pessoas eram açoitadas no Pelourinho. E, felizmente, nós não temos mais essa coisa. Porque quando falam, olha, o trabalho escravo, é verdade, a gente tem que combater as novas formas de trabalhos similares à escravidão, mas não é a mesma coisa, né? A gente tem que tomar cuidado com essas generalizações, porque, senão, na Idade Média, as pessoas usavam tecnologias que eram usadas para cortar a árvore e para cortar a mão. Machado serve para as duas coisas. Então, de certa forma, a internet também tem as pessoas fazem coisas maravilhosas e salvam vidas de crianças e são pedófilas, enfim. Mas isso não quer dizer que a coisa esteja pior hoje. Eu, por exemplo, não trocaria hoje por uma Idade Média bucólica que eu tivesse que sair por aí de armadura para não receber uma flecha no meio do crânio, entendeu? Então, A gente não tinha conhecimento, né, Guilherme? Assim, a violência, ela não era comunicada com... Não, exatamente. Aí, claro, a internet potencializa, etc. Então, para responder e juntar com a pergunta do e-mail, o que fazer com a criança da terceira série, quer dizer, o ponto do ponto de vista educacional nessa relação, e aí eu não vou falar da política de segurança na escola, que não é a minha praia, mas do ponto de vista da relação com as tecnologias e com a comunicação, a gente precisa ter mais o que a Unesco chama de alfabetização informacional e midiática. Mas, de novo, não é ensinar a usar o trocinho, as discussões éticas em relação ao uso da internet, as discussões do que isso significa. Não necessariamente não é a criança não estar inserida naquele conteúdo, mas o que tem a ver com aquele conteúdo. Agora, isso não é fácil de fazer, por isso a outra pesquisa do Nick, que é a Kids Online, é fundamental. Mas se a gente não inserir essa discussão sobre a tecnologia, não do uso da tecnologia para ensinar biologia, não sei o quê, matemática, o diabo, nós sempre vamos ter essa perna faltando. Evidentemente que tem que discutir. Os comentários dessas páginas de tudo são coisas do outro mundo, né? Parece que a gente está vivendo realmente na Idade Média. Mas o que isso realmente significa? É a discussão ética sobre o uso do anonimato ou não, porque as pessoas dizem essa coisa porque estão protegidas pelo anonimato. Como é que isso funciona em relação às crianças? Vocês têm aí um material imenso de trabalho em sala de aula, mas não é fácil trabalhar isso, não é trivial, é preciso conhecimento específico em relação a isso. Inclusive, a Unesco está disponível para download em português, criou um currículo específico para a formação de professores nessa área de alfabetização midiática e informacional, que tem muita coisa aí sobre isso e tudo mais. Mas, enfim, sobre esse assunto, eu recomendo um livro do Steven Pinker, que é um psicólogo cognitivo de Harvard, sobre essa questão de se estamos mais violentos ou não. É muito interessante. Sobre a questão do código, na verdade, é só fazer o que a educação sempre fez. Por que a gente ensina língua materna e matemática para as crianças e acha que isso é fundamental? Porque esses são os códigos para a gente entender o mundo até meados do século XX. Mas se a gente não entender o código desse novo mundo, a gente está para trás. As suas próprias perguntas são sobre o código. Como é que funciona o negócio do copyright dentro disso? Isso tem a ver com o algoritmo que está sendo utilizado. Se a gente não entender o algoritmo, nós não vamos conseguir dar conta. Não é só utilizar o mecanismo de busca. Agora, isso que eu estou dizendo não é fácil de fazer, porque esse é o grande ponto de interrogação para onde a educação vai. Nós vamos ou não vamos ensinar o código? A diferença disso é professor de cursinho que canta essas músicas idiotas para ensinar o sujeito a entender, a decorar a tabela periódica e ensinar o que significa a tabela periódica. É isso que nós estamos vivendo. É ensinar uma música para lembrar uma fórmula, a equação da onda, por exemplo. Isso não tem a menor relevância, lembrar, memorizar a equação da onda. Vai na internet e busca. Agora, entender como chegaram na equação da onda é entender o código. E é isso que vai te dar poder, no bom sentido da palavra, ou vai dar aos seus alunos ou aos novos cidadãos. Mas é difícil de fazer, e eu também não tenho a resposta de como faz, só acho que o galo está cantando por ali. A coisa da acessibilidade para as pessoas com deficiência, eu acho que essa é claramente é uma das grandes promessas desse admirável mundo novo. Não pode ficar só aí, a inclusão é muito mais do que a inclusão tecnológica e da acessibilidade tecnológica, mas ajuda muito. E não por outra razão, se vocês leem a Convenção sobre as Pessoas com Deficiência de 2006 das Nações Unidas, é a primeira convenção que insere de maneira muito clara a tecnologia como um direito humano. E está em vários dos artigos da Convenção.
E aí, assim, é só explorar. Tem muita solução por aí interessante que pode ser utilizada. Agora, de novo, a perspectiva de fundo é a gente sair do projetinho piloto, da coisinha, e, bom, e qual é a decisão de política pública de inserir esse negócio na sala de aula e nos outros espaços, qual é a decisão de fundo que tem que ser tomada do ponto de vista dos padrões, etc, etc. E para finalizar na questão do diálogo, eu acho que a pergunta é super importante, mas eu não vou fazer a coisa linda que seria dizer nós vamos incluir mesmo e não sei o quê. É porque a coisa é assim, do ponto de vista multilateral, os nossos chefes são os governos, então o nosso diálogo são com os Estados-membros. A questão aqui é, como a Bianca dizia, é que nós precisamos cada vez mais inocular a ideia de que a construção das políticas públicas precisa ser participativa. Agora, se os Estados-membros, se os governos, através dos sistemas da democracia representativa, etc., que é a que a gente tem, não tomarem essa decisão de fato e de ser participação de verdade, como é que funciona isso e de verdade sabendo todos os riscos que isso incorre, porque quando você convida as pessoas para participar, elas dizem coisas inteligentes, dizem coisas idiotas, e enfim, aí você, muitas vezes idiota, mas e isso tem impactos na construção das políticas, e é preciso que esteja claro o fundamental aqui na construção bottom-up, ou nessa coisa, o fundamental aqui é quais são as regras do jogo, para que as pessoas não se frustrem. Porque as pessoas acham que vão para uma conferência municipal de qualquer coisa e que amanhã aquilo vai estar implementado. E o Estado deixa esse diálogo fluir dessa forma, de maneira equivocada. Porque não está claro nas regras do jogo que olha, vai ter a conferência municipal, nós vamos escutar tudo isso, mas no final das contas, meu amigo, é a Câmara de Vereadores que vai decidir ou é não sei quem. E eu não estou dizendo isso de maneira pejorativa, não. Eu acho que a democracia é assim, e funciona assim, e nós temos que entender as regras do jogo assim. O que falta é transparência. Falei demais, obrigado. Gente, eu quero, adiantado da hora, eu vou encerrar os trabalhos da parte da manhã, e eu tenho certeza que a gente vamos sair daqui sensíveis, né, com reflexões e com vontade de quero mais, né, porque tem muito assunto ainda a ser discutido e debatido, né? E fica aí como sugestões o que a mesa colocou, que vocês colocaram para novos seminários, né? Um deles seria vocês trazerem essas práticas pedagógicas que vocês têm, que a Bianca falou, e compartilhar, porque eu acho que é fundamental também que vocês tragam essas experiências, né? E possam colocar o que tem sido feito, né, por vocês, valorizando o trabalho, né, que não é fácil. Eu quero agradecer aos expositores, né, pelo trabalho de hoje, e agradecer a vocês e desejando um bom trabalho na parte da tarde e amanhã. Tá? Muito obrigada.